Luz, muita paz e muita luz no teu caminho. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito de Deus cuide de você, te abençoe e te guie. Seja feliz e abençoado, em nome do Senhor Jesus. Pois bem, mundo dos pactos, olhando com os olhos naturais, às vezes a gente nem percebe nada de estranho. Mas quando olhamos com olhos espirituais, espiamos, como diz o Matuto, percebemos pactos feitos com fábricas de comida, pactos feitos com empresa de ônibus, de avião, pactos feitos com políticos, aí há muitos, pactos e mais pactos, pactos feitos na televisão, para ter fama, para ter dinheiro, para ter força, poder, tudo aquilo que o Satanás ofereceu para Jesus. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Pactos mais pactos. Se você olhar com olhos espirituais, você vai perceber tanto aqueles pactos feitos. O cara fez um pacto com aquele santo e conseguiu as coisas. Aí a parte negativa do santo pegou. Outro fez um pacto com aquela outra entidade, deu certo, conseguiu. Fez com aquele outro santo, deu certo, conseguiu. Até grandes empresas que fazem pactos e mais pactos, como forma de pedir ao espiritual um auxílio, uma ajuda, uma proteção. O mundo está cheio de pactos. E tem gente que vai mais distante. Primeiro, nós temos que dizer que Israel é a nação campeã de todos os pactos. Ou seja, não existe nenhum outro lugar no mundo, nação como Israel, que fez tantos pactos. Com Deus, com anjos, com Satanás, né? Um pacto com tudo. Exato. Para nós termos só um exemplo, depois a gente vai para a nossa sociedade atual. Salomão, ele se encheu de pacto até as orelhas. Só num dia Salomão matou milhares de bois, 3 ou foi 4 mil bois num dia, cabras, bodes, vacas. O sangue corria pelo chão. Para você ter ideia, uma cidade como a minha, Campina Grande, com 500 mil habitantes, não mata num dia tanto boi assim. E Salomão, em um dia só, matou esses bois, sacrificou a Deus, fez sacrifício, depois fez sacrifício a Baal, a Moloque, a Dargon, saiu fazendo um acordo com todo mundo, criou a Goética, chamou os demônios, fez acordo com os demônios, fez acordo com Baal, o principal dos demônios do inferno, pediu para Baal ajudar, e há quem diga que ajudou, e muito ele. Então, o rei de Israel, Salomão, ele foi o campeão de todos os pactos. Ele fez pacto que tem gente, não, mas ele fez para enganar o diabo, ele era tão sabido que enganava o cão. Aquelas 1000 mulheres que ele tinha, aquilo eram pactos para dominar o mundo, né? 300 mulheres nobres, 700 concubinas, é como Gengis Khan, né? Gengis Khan, ele fez tanto filho que no mundo, de cada 5 pessoas, uma tem um DNA de Gengis Khan, né? Aí isso aconteceu com o rei da China e tudo mais. Por exemplo, tudo isso é pacto. Salomão fez tanto pacto, né, que ele se tornou uma criatura mística. Nós não sabemos se ele segue a Jeová. A Bíblia diz que ele se desviou no final da vida, mas ele voltou. Como é que foi a morte de Salomão? Eu estou para ver como é que foi a morte de Salomão. Onde é que está o corpo de Salomão? Onde se encontra o túmulo dele? Parece que Salomão deu um pitu, né, deu um dibre na história e ninguém sabe onde é que está o tesouro dele, onde é que está as minas do rei Salomão, o corpo de Salomão e a tablet, né, a mesa de Salomão e os robôs de Salomão enormes, né, de bronze. Eu acho que há muito que descobrir ainda do rei Salomão. Pois bem, Salomão fez pacto com tudo e com todos, né? Temos o rei Saul, que fez pacto, né, com aquela pitonisa e acabou com o corpo assombrado. Aí um dos perigos
de muitos pactos é o corpo assombrado, né? Você colocar corpo assombrado, Joilson de Assis, ou eu vou colocar um link aqui para você ver que coisa terrível é corpo assombrado. É um corpo assombrado. Acontece com que faz muitos pactos doidos, né? Pois bem, gente, então o mundo está hoje cheio de pactos. Tem pastores com pactos com Deus ou com alguma coisa suspeita. Tem a empresa fulana de tal fornece a tal alimentação, pacto. Tem empresa de ônibus, pactos. Bem, cada um tem direito de buscar ajuda onde quiser, com quem quiser. E acreditar no que quiser, né? Eu estou apenas observando e fazendo você observar que o mundo é cheio de pactos mesmo. E eles funcionam, porque existe a lei dos pactos. É outro vídeo no nosso canal. A lei ou as leis dos pactos. Agora o perigo, eu não estou aqui para criticar ninguém, mas o perigo é aquelas pessoas que fazem pactos com deuses estranhos, santos estranhos, ou o próprio Satanás. Você chega para o Satanás e diz, eu quero isso, que aí o Satanás doou. Agora eu dou se você fizer isso. E então ele faz o pacto com o demônio e no final da vida, perto dos 50, 60 anos, 70, a pessoa se arrepende. E a pessoa fica, eita, e agora lascou. Se eu sair, ele tira o que deu. E no meio do que ele deu tem um filho, carro, uma estrutura, saúde, alguma coisa assim. Então a pessoa fica com medo. Já chegaram a perguntar para mim, pastor, e se eu não quebrar o pacto com o diabo e morrer, acreditando em Cristo e tal, eu vou para o inferno? Não, só quem pode dizer isso é Jesus. Nenhum pastor da terra pode dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno. É muita autoridade que não compete a nós. O único digno de abrir o livro da vida e desatar os seus selos é o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi morto na eternidade. Tem alguns pastores querendo ter mais autoridade do que realmente tem. Você não tem autoridade nenhuma, a não ser de procurar a salvação e de fazer os outros procurar também. Mas de dizer fulano é salvo, fulano é condenado, ninguém sabe. Todos serão julgados. E esse julgamento é bom, porque nem é você que vai julgar, nem eu. Seremos o júri, mas o juiz é Deus. O juiz é Deus. Pois bem, essa autoridade de dizer quem está salvo, quem está condenado, é só a Deus. Eu não posso dizer, é católico, está no inferno. Não, é crente, não é essa conversa fiada, é cair por terra. Até os próprios pastores sabem disso, né? A salvação não depende da religião, a salvação depende de muitas coisas. A religião é boa. Eu sou evangélico, sou pastor, acredito na minha salvação, acredito. Mas eu não posso utilizar essa autoridade para dizer, Antônio é da igreja fulaninha de tal, guarda o sábado, não é crente não vai para o céu não. Quem é você para dizer isso? Quem sou eu? Então, sobre pactos, né, tem pactos que realmente influenciam a vida da pessoa. E quem pratica o feitiço está correndo um risco muito grande. Onde diz que os feiticeiros não herdarão o reino do céu, né? Está da Bíblia? Então, e principalmente se envolver mortes, sacrifícios. Mas tem aqueles que se arrependeram e não praticam morte nem sacrifício, fizeram para ganhar uma bicicleta, um carro, um casamento, um dinheiro. Como desfazer? Porque o perigo é o espírito chegar com uma nota promissória, chegar para o anjo da guarda e dizer, olha, eu tenho direito, viu? Aqui, ó. Tenho direito, ele me prometeu, eu dei isso aqui, eu tenho direito. E o anjo da guarda vai fazer o quê? Não, porque agora ele é crentinho. Não. Foi feito um acordo, foi dado um benefício. Eu comparo pactos como casamento. O cara faz um casamento, é um pacto, né? Então, casou, tem 5 filhos, sim. Uma bicicleta, um cachorro, um carro, um apartamento, certo? Vai desfazer o pacto? Vai, né? Uma mãe novinha, né? Certo, mas a mulher diz, não é assim não. Apartamento, a bicicleta e o cachorro, vamos partir no meio. Não, o cachorro não. Né? Mas se brincar, parte até o cachorro, se for necessário. Porque ela tem direito. Estou dizendo que ela não tem direito, não. Ela tem direito. Porque ela viveu com você, deu amor a você, deu assistência para você. Ela também está envolvida na área financeira. No mínimo, ela deu bom dia para você ter um bom dia e ganhar dinheiro. Dessa mesma forma são os pactos. Só que nesse pacto aí, quem vai exigir a parte dele é o demônio. O demônio não deixa
Barato não. Então tem que haver uma sabedoria incrível para se quebrar qualquer pacto. Não se deve ameaçar a entidade, não. Porque ela também pode querer o final do pacto. E ela vai requerer do mesmo jeito. Existe a parte de Deus jurídica, onde Deus se coloca como supremo juiz de tudo e de todos, e dando direito até para o diabo. Pastor Joilson de Assis, Deus dá direito para o diabo? Dá. Se o diabo tiver direito, Deus dá. Deus não tira o direito de ninguém. Mas o diabo é o diabo. Sim, mas Deus dá o direito. É o direito dele. Pronto. Aí é onde está. Não, mas é porque eu sou bonzinho, sou cheirosinho, sou gostosinho, sou lindinho. Sim, mas fez um pactozinho, não fez um pactozinho? Esse pacto pode ser cobrado. O perigo está aí. Pode ser que não seja e pode ser que seja. Aí sendo, qual é a parte que cabe ao espírito? Ele leva. Aí onde está o perigo da quebra dos pactos? Qual seria a solução, pastor? Bem, a solução é a seguinte: a cruz de Cristo tem poder sobre tudo. Não aceitou Jesus, quebrou todos os pactos. Pode ser que sim, pode ser que não, porque tem leis que independem. Então seria um novo pacto, mediante esse que foi feito, porque cada pacto é único, tem suas exigências, seus benefícios. Se o benefício foi dado completamente, se o benefício foi dado à metade, se o benefício foi dado só ao começo, se ele também não foi dado, até pacto que o cara faz e o demônio não faz nada, então é mais fácil quebrar. Agora tem aquele que o cara faz e o demônio dá tudo. Esse é o mais difícil. E também tem a questão dos tempos. Um pacto feito há 5 meses tende, porque tudo é relativo, a ser menos fraco do que um de 10 anos. Pastor, há uns 20 anos atrás eu fiz um pacto com o demônio, eu tinha uma Kombi véia, hoje eu tenho uma frota de carro que leva pessoas para o mundo inteiro, para o lugar, para a praia, tal, pastor, eu fiz um pacto com fulano de tal, e agora? Agora é reformular o pacto, ver o que foi exigido, ver os sonhos, ver o que foi falado, ver quem foi que fez o pacto, qual foi o bruxo, o pai que fez, e aí poderá se pensar em quebrar sem ameaçar. Há um perigo sim. Não, pastor, eu tenho uma frota de 50 ônibus, eu comecei com uma combizinha, eu fui o pacto com fulano de tal da beira da estrada e tal, e eu fui crescendo, que eles estou rico. Eu vou quebrar agora, eu vou para a igreja, dou o dízimo e tá bom demais. Amém. Amém. O problema é isso, que o mundo é livre. E pelo fato do mundo ser livre, se o cara subir num prédio e dizer eu vou pular de lá, Deus não vai dizer, não pule. Deus está lá no céu, não faz isso não. Tem tanta felicidade para você, não faz não. É livre. Então o que é que pode acontecer com esse homem? De repente, o empregado fica com raiva, mete no pau, o outro vira o carro bate, passa por cima de alguém, bate no negócio, toma justiça, toma isso aqui lá. Aí a coisa começa a desandar, porque o espírito começa a exigir que é dele. Né? O pneu estourou, pá! Mesmo mundo de gente acidentado e tal. Aí a confusão, meu Deus, o que foi que eu fiz? Por isso que algumas pessoas que têm pacto com o diabo, ao aceitar Jesus na igreja evangélica, alguns deles já chegaram para mim, muitos, pastor, eu vivia no meio do cão e fiz pacto com o cão, com uma besta fera, tal. Mas, pastor, depois que eu aceitei Jesus, minha vida virou de cabeça para baixo. Aí a gente logo identifica que alguém está exigindo o direito que deu. Mas, pastor, eu aceitei Jesus, em vez de minha vida ficar certinha, ela foi desmantelar mais ainda, pastor. Bem, eu estou dizendo para você o que muitas pessoas me dizem. E logo que eles dizem isso, eu identifico pactos no meio e alguém requerendo os seus direitos. Pai, quando eu estava com esse cara fez um pacto comigo, é o que eu falando, né? Ele tinha somente um bodinho, hoje ele tem uma fazenda com mais de 1000 boi. Olha, eu trouxe fulano, eu trouxe ciclano, não, peraí, não é assim não, aí toma doença nos boi. Os sem terra invadem a terra. É verdade. E o cara, meu Deus do céu. Aí o governo diz, a gente vai pagar daqui a 1000 anos. Fique tranquilo, que antes de você morrer você recebe. E aí começa a haver as complicações. Então tudo tem que ser revisto. Se você acontecer isso na sua vida,
Pastor, fui para a igreja do arco-íris celeste, do pulo do gato e do sapatinho de ferro, de aço e de sapatinho de cristal. Mas pastor, é a bênção demais. Glória a Deus, aleluia e tal. Mas pastor, minha vida está desandando, pastor. O que está vendo? O que está vendo? Vem cá, meu irmão, você já fez algum pacto? Peraí, eu fiz uma promessa, pastor. Sim, onde foi? Em São Severino, não sei da onde, na mãe fulana e tal. Qual foi a promessa? Eu prometi, dá todo ano um bode. Um bode para fulano de tal. Todo ano ele vai sentir o gosto do sangue. Eu dou para o bruxo lá, o bruxo pega, corta a cabeça do bode e o espírito bebe o sangue. Aí, não, mas agora não dou mais não, agora eu tô na igreja, aleluia. Que coisa boa, sim, né? Mas você recebeu o benefício? Não, eu acho que sim, pastor, eu acho que esse bicho pode ser que seja cobrando a lei dos pactos. A lei de Cristo anula tudo, pastor? Sim, anula, pode sim. Alguém só quebra um pacto usando a lei de Cristo. Sem a lei de Cristo, sem a lei da cruz de Cristo, você e eu não tem chance nenhuma contra o mal. Nós estava ferrado. A cruz de Cristo começou na hora que Deus falou: da semente da mulher nascerá um que vai esmagar a cabeça do diabo. Ali nasceu a cruz de Cristo, né? Mas às vezes a cruz de Cristo ela permite acordos, e esses acordos são cobrados. E esses acordos são assinados no mundo espiritual. Até porque houve benefício. O problema está no benefício. O demônio não vai obrigar você a ficar com ele, não. Não, você tem que ficar comigo, você não vai ficar com Cristo, não. Ele até tenta, né? Mas ele não consegue. Mas porém ele pode dizer: peraí, eu vou tirar tudo que eu te dei. Ou ele acha que deu, ou ele acha que tem direito. E aí é onde começam os problemas a acontecer. Então, deve-se haver uma ponderação. Não precisa pressa não. Você passou 10 anos fazendo pacto, por que você não espera mais um pouquinho para desfazer? Deve ponderar. Eu espero ser útil nesta área para todos aqueles que têm pactos, né? Todos aqueles. Os pactos, eles são quebrados. Como eles levam tempo para estabelecer, ele leva um tempo também para ser quebrado. Pastor, eu fiz um pacto, passou 5 anos, depois de 5 anos surgiu isso, surgiu aquilo. Mas eu quero fazer um pacto agora e amanhã já estou... Não, peraí, não é assim também não, né? Do jeito que a gente aparece, demora a aparecer nesse mundo, a gente tem um tempo também para desaparecer, né? Mesmo que seja no crematório, mas leva um tempo. Então, o tempo é uma lei. Deve-se pensar, fingir que não existiu. Não faça isso não, porque o demônio não vai fingir. Pastor, eu prometi, pastor, uma galinha, uma vez por mês, ao fulano de tal. E aí, conseguiu o benefício? Eu acho que eu consegui e tal. Sim, e agora? Agora eu estou meio perturbada. Até voto com Deus. Os votos com Deus também podem ser substituídos. Você fez um voto tolo, tem como substituir? Fala com Deus. E a Bíblia mesmo fala: não seja tolo, fazendo voto adoidada. Porque Deus não brinca. E Ele vai cobrar o voto. Deus cobra o voto. Deus cobra. Todos nós temos alguma coisa que nós prometemos a Deus, e às vezes a gente não deu tudo, deu a metade, ou não deu, fingiu que esqueceu. Todos nós temos. É bom a gente lembrar assim: rapaz, tantos anos eu fiz isso, mesmo que tenha sido um voto meu abestalhado, mas se deve se cumprir. Se houve alguma coisa a favor, deve se cumprir. Paz e luz seja na tua vida. Não se assuste não. Eu vejo irmão assustado demais. O Illuminati tem pacto. Novidade. Você acha que Nimrod não tinha pacto? Nimrod, né? Você acha que os reis da Babilônia não tinham pacto? Se os reis de Israel tinham pacto com Deus e com o cão, imagina os reis que não eram de Israel. Não tem para que se admirar. Tem não. Pastor, mas olha, se aquele feijão tiver pacto, eu não como. Se aquela maionese tiver pacto, eu não como. Se aquele ônibus tiver pacto, eu vou a pé, mas não, você não vai dar nem de avião. Porque tem empresas de avião que tem homens que vão rezar o avião, vão rezar os ônibus.
todo mês, para que não haja acidente e tal. Então, é relaxar e você mesmo, se precisar, fazer um pacto com Deus. Se não, vá na sua força da oração e da fé. A fé pode tudo. Esse mundo dos pactos, o objetivo dele é esclarecer que existe pactos. Não precisa se assustar. O Pokémon, a maionese, o ônibus, o avião, o político fulano de tal, né? Ciclano de tal. Cada um faça o seu pacto, não tem problema não. O meu é com Jesus, né? E o seu também. Mas pastor, se eu comer uma maionese que foi feito pacto, não, é impossível, não dá para fugir. O feijão que você come, o restaurante que você come, eu já fui jantar num restaurante muito chique, né? Ver o pessoal me visitar, então me levaram num restaurante muito chique. Quando eu entrei nesse restaurante, eu vou no banheiro, quando eu olhei, tinha lá um altarzinho, um altar meio estranho, né? E eu sabia que ali havia um pacto, uma adoração, um oferecimento. E eu vou dizer, não, peraí, não vou almoçar não, que é isso, rapaz? Não dá para fugir. Não é que você vai comer comida sacrificada aos ídolos, é outra coisa. Pastor, eu fiz uma macumba aqui, eu venho comer comigo. Não, eu vou não. Aí é outra coisa. Mas eu não vou andar naquele ônibus porque o dono tem pacto. Você está precisando andar de um ônibus. Aí você entra num táxi, quando entra no táxi, os caras estão lá mesmo de rosário, mesmo de coisa, a deuses estranhos. O que fazer? Né? Então não adianta se assustar. É interessante, né? Cicrana faz sucesso, fez um pacto, né? Eu gosto muito de assistir o tio Chico. O tio Chico é muito... Eu gosto do tio Chico. Eu abençoo a vida dele em nome de Jesus. Mas não dá para fugir. Aquele prédio tem pacto, aquele elevador que faz tem pacto. O que fazer, né? Se você precisar, faça pacto. Agora não com nada estranho, mas com Deus. E pastor, eu quero desfazer um pacto que eu fiz. Quantas pessoas já me procuraram, né? Pastor, eu prometi um bode por ano ao demônio. Já teve gente que eu disse, pastor, eu prometi 3 bodes ao diabo. O que eu devo fazer? Aí vamos orar, vamos para o monte, pegamos a cartinha, pegamos a ligação, o nome da pessoa, e Deus nos dá a direção para quebrar este mal. Tudo com calma, sem correria, porque tem vidas envolvidas nisso aí. E eu acredito no espiritual. Mas tudo que o diabo fez e faz, Deus desfaz. Agora o que Deus faz, o diabo não desfaz não. Eu vim para desfazer as obras do diabo. Então tem obra do diabo. E qual é a obra do diabo? Pactos. Tem filho que sofre que nem um condenado. Até falando, condenado. Ele foi condenado porque a mãe ofereceu ele no altar de fulano de tal, do Exu, não sei de onde. Então o cara sofre, meu amigo. O cara faz de tudo. Já tem outro que se ele virar ladrão, ele fica rico. Até a polícia ajuda ele. Mas ele trabalha e é tudo contrário, e é tudo soprando o contrário. Por quê? Aí vem um sonho avisando, tua mãe te ofereceu no altar de fulano de tal. Fulano de tal disse que você é dele. Tudo que você faz, ele deixa crescer. Quando está perto de colher, ele vai e arranca. Planta um jardim tão bonito, vai e arranca. Reaja. 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 Acredite na palavra de Deus, que diz assim para você: eu vim para desfazer todas as obras do diabo. Diga comigo, eu vim para desfazer todas as obras do diabo. Eu creio nisso. Eu vim, Jesus falou, para desfazer todas as obras do diabo. E eu creio nisso. E você será uma bênção. E você viverá como quem sonha. Você não precisa de um demônio. Não precisa de um espírito. Você não precisa de um Pokémon. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa do Espírito de Deus para ser feliz. Mas às vezes a cegueira, o pouco conhecimento, faz com que as pessoas procurem em todos os lugares a felicidade. Mas o único lugar que ela está é dentro de você, através de Cristo Jesus. A paz que Jesus dá vem de dentro. Então, às vezes o cara procura a paz em vários lugares. Na macumba, nos pactos, nos santos. E a paz está dentro de você. Não precisa fazer pacto com o demônio.
Não precisa fazer pacto com ninguém para casar, para ter felicidade. Às vezes tem que desfazer os pactos para que você fique solta, livre e consiga ser feliz neste mundo. Paz e luz. Um grande abraço. Escreva sua cartinha para mim. Olha aqui o endereço, né? E inscreva no nosso canal. Eu vim para que tenhas vida e a tenha em abundância. Eu vim para você viver como quem sonha.